Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Tecnológica através de videoaulas, em virtude, da suspensão das aulas presenciais. Então, a partir dessas próximas aulas, nós vamos abordar as características químicas dos principais materiais sólidos utilizados nas engenharias. São os metais, cerâmicos e polímeros. Eu só queria retomar com vocês os materiais metálicos. Já enviei o material em PDF na aula passada, mas gostaria de complementar aí essa informação com essa videoaula. Os metais representam um grupo de materiais amplamente utilizados em todos os setores industriais. Isso ocorre devido às suas propriedades específicas, que serão bem diferentes dos materiais cerâmicos e poliméricos. Só lembrando que a propriedade específica de um determinado material vai ser resultado da união existente entre os átomos que irão compor esse material. No caso dos metais, a estrutura atômica presente nesses materiais é a cristalina, ou seja, ocorre um agrupamento perfeito entre os átomos, formando uma estrutura tridimensional bem definida, conforme vocês podem ver na figura que eu coloquei no material de vocês e também nesse esquema. O interior da estrutura cristalina dos metais é positivo, cercado por uma nuvem de elétrons. São os elétrons livres. Então, um dado bastante interessante é que dos três grupos de materiais, os metais são os únicos que apresentam elétrons livres. Estão justamente esses elétrons livres responsáveis pelas características peculiares dos metais, como, por exemplo, boa condutividade elétrica e térmica, brilho e principalmente a interação com outros metais. Com relação às propriedades específicas dos metais, nós temos, por exemplo, as propriedades físicas, que vão fazer com que os metais apresentem alta densidade, alta temperatura de fusão e ebulição e elevada dureza. Outra propriedade específica são as mecânicas, responsáveis aí pela resistência à atração desses materiais, plasticidade, ductibilidade, capacidade de formar em fios, e maleabilidade, capacidade de formar chapas. Propriedades elétricas e térmicas surgem aí devido à presença de elétrons livres, obviamente, o que vai fazer com que essa classe de materiais sejam excelentes, condutoras de eletricidade e calor. E na próxima aula, nós vamos abordar aí as propriedades específicas. Voltando aos metais. Então, como são encontrados os metais na natureza? Bom, poucos metais são encontrados puros na natureza, como exemplo aí os metais nobres, como ouro, platina e prata. No entanto, a maioria dos metais encontram-se associado a outros elementos, como por exemplo o oxigênio, formando óxidos, e ao enxofre, formando sulfetos. A união desses metais com esses elementos vão formar os minérios. Exemplos de minérios: a hematita, que contém o ferro ligado ao oxigênio, a bauxita, que é o minério que contém alumínio ligado ao oxigênio, a galena, que é o minério que contém o chumbo ligado ao enxofre. Esses minérios são extraídos da natureza e, obviamente, durante esse processo, nós temos aí uma grande degradação do ambiente a qual esses minérios se encontram. A metalurgia e a siderurgia são responsáveis pela extração dos metais presentes nesses minérios. E encontramos os metais em todos os lugares à nossa volta, desempenhando vários tipos de funções. Por exemplo, nós temos os metais ferrosos, cuja principal função é a estrutural. São empregados nas indústrias de construção civil, automobilística, aérea e transporte. Exemplo de metais ferrosos: aço,
ferro fundido, aço inoxidável. E os metais não ferrosos, que apresentam funções específicas, ou seja, diversos tipos de funções, como, por exemplo, transmissão de energia elétrica, embalagens, utensílios, pilhas, tubulações. Exemplos de metais não ferrosos: alumínio, cobre, zinco, níquel, titânio, magnésio. No entanto, o uso isolado dos metais não ocorre com frequência. Os metais eles são bastante utilizados sob a forma de ligas metálicas. Então, o que são as ligas metálicas? As ligas metálicas são substâncias resultantes da mistura de dois ou mais elementos, entre os quais pelo menos um deve ser metal. E as ligas metálicas, elas melhoram as propriedades específicas dos metais, como, por exemplo, suas propriedades mecânicas, elétricas, térmicas ou químicas. Nesse contexto, nós temos basicamente dois tipos de ligas: as ligas ferrosas, cujo principal elemento é o ferro, e as ligas não ferrosas, que não terão aí o ferro na sua constituição. Dentre as ligas ferrosas, nós temos ferro fundido, cuja composição aí é ferro, carbono acima de 2% e silício. O aço, que é outra liga ferrosa, composta aí por ferro e carbono, numa porcentagem abaixo de 2%. E o aço inoxidável, cuja a composição vai ser o ferro, carbono abaixo de 2% e outros elementos, como cromo e níquel. Então, o ferro, representado pelas suas ligas ferrosas, representam aí o principal metal utilizado para a nossa sociedade atual. E nós temos também as ligas não ferrosas, como por exemplo o bronze, constituído aí por cobre e estanho, o latão, constituído por cobre e zinco, e a liga cuproníquel, constituída aí por cobre e níquel. Então, basicamente, né, a principal aplicação aí dos metais está na sua capacidade de formar as ligas metálicas. Outro assunto relacionado aos metais é a corrosão. De um modo geral, a corrosão é um processo resultante da ação do meio a qual esse metal está, interagindo diretamente aí com o oxigênio do ar ou a água. O exemplo mais comum de corrosão dos metais é a oxidação. Na oxidação de metais, ocorre a formação de óxidos metálicos. No entanto, a corrosão ela pode ser encarada como um processo natural. Quando a oxidação ocorre com metais que contêm o ferro, o termo utilizado para esse processo é a ferrugem. E quando a oxidação ocorre com outros metais, o termo utilizado é a corrosão. E com relação à sustentabilidade relacionadas aos metais, não poderíamos deixar de falar sobre a reciclagem, ou melhor, sobre os benefícios da reciclagem. Através da reciclagem dos metais, ocorre a economia de minérios, economia de energia, água, diminuição de áreas degradadas pela extração do minério e, consequentemente, diminuição da poluição. Muito bem, gente. Então vamos ficar por aqui com essa nossa primeira videoaula. Foi bem rapidinha, né? Rebordando aí de forma bem resumida as características dos metais. Agora eu gostaria que vocês se deslocassem para o portal do aluno e respondessem umas questões que estão lá em atividades online. Façam esses questionários que estão lá, importante, tá? Semana que vem eu volto de novo com outra videoaula aí sobre os cerâmicos. Não esqueci. Boa noite.